cidade de Valente, que fica a cerca de 70 quilômetros de Riachão do Jacuípe e a 238 quilômetros de Salvador, com cerca de 27.162 habitantes, a cidade tem como uma de suas principais fontes de renda a agricultura familiar e o sisal, planta que deu a Valente o título de capital mundial da fibra. Hoje eu estou na cidade de Valente. Vou falar com vocês de uma planta que tem sido a grande riqueza do semiárido, principalmente na região do sisal. Estou falando com vocês sobre o sisal, o fio de ouro que traz geração de emprego e que traz renda para muitas famílias ainda no interior da Bahia. Hoje a Bahia é um dos principais produtores da fibra aqui no Brasil. E além disso, a cidade de Valente hoje permanece com grande força na produção do sisal. Nós estamos aqui em uma propriedade, como vocês podem ver, que produz bastante sisal ainda. E vários benefícios são trazidos dessa planta. O sisal que na década de 1970, 1980, início da década de 1990, era muito forte. Mais de 40 cidades sobreviviam com um grande pilar. O seu principal pilar era a produção da fibra. Hoje, algumas cidades saíram desse setor, mas na região de Valente, permanece ainda muito forte a cultura do sisal, que além de gerar o benefício da fibra, gera também alimentação para criações e também gera renda para muitas famílias que ainda sobrevivem desse material. Além disso, essa fibra, né, que está aqui nesse momento já sendo praticamente começando a sua parte de beneficiamento, depois de ser moída no motor, essa fibra aqui, além de trazer renda a essas famílias, faz também o artesanato, material de exportação, produtos, inclusive tapetes que foram parar em uma novela da Rede Globo, imagine aí. Então, hoje o sisal é pouco falado, mas precisamos lembrar que essa cultura ainda se mantém forte e ainda é um pilar financeiro de muitos municípios, cerca de 20 municípios que abrangem a região do sisal. Vamos conhecer o sisal junto comigo aqui na cidade de Valente. Você vai ver que do sisal muita coisa pode se fazer. A cultura do sisal hoje não é muito falada, mas a gente sabe que aqui em Valente permanece forte ainda. O senhor é um dos agricultores do sisal aqui, não é isso? Eu sou, porque como você colocou, não está sendo falada a agricultura do sisal, mas a nossa região cinzaleira, triste do produtor que não tivesse o sisal. Tanto para ele ter o dinheiro da despesa dele dentro da propriedade, como para as famílias carentes, que hoje a maioria dos trabalhadores rurais trabalha tudo dentro do sisal. Existiu essa seca, fracassou, muitos fazendeiros matou porque o dinheiro era pouco, o fazendeiro só acredita no dinheiro do boi e no capinho, matou o sisal para investir em capinho. E hoje estão matando o toco do capinho para plantar o sisal. Novamente, porque a crise da seca é prolongada. E o alimento, se não tiver sisal e mandacaru para os animais morrem de fome, ou então vai tirar do bolso para comprar alimento para alimentar os animais. É isso, além da fibra, a produção também, né, do selo, do feno, para o animal também se alimentar, não é isso? É porque quem tem o sisal, tem o resíduo lá na roça para os animais se alimentar, serve de adubo para o próprio sisal e tem a parte da silagem e o feno para você fazer a silagem enterrada ou em ensacada e o feno desdatada a água na quadra como eu tenho aqui e ensacado, que eu comecei a fazer isso em 2005 e até hoje ainda faço. Então já é um alimento que você vai ter na sua propriedade sem investir custo lá fora muito caro. E quantos anos o senhor trabalha com a produção do sisal aqui na sua propriedade e lhe traz muito benefício? Eu tenho 59 anos, vou entrar agora em dezembro, nasci na propriedade, nesse terreno aqui na fazenda de meu pai. Fui estudar no Valente, era mais de uma légua, até 9 anos de idade. Daí para cá, naquele tempo não tinha transporte, era muito difícil a vida, não tinha recurso suficiente para manter transporte para a gente, nem a gente ficar lá direto. Então desistimos da escola, fui eu e mais 3 irmãs mais velhas do que eu, um ano cada um, e viemos para a roça. E então desse tempo até hoje é na colheita do sisal. Colhia feijão, batata, mandioca, aipim, mais tudo através do ajudamento com o sisal. Então é uma cultura que para mim hoje fez falta no município. Mas graças a Deus é poucos de sisal que eu tenho, mas vivo dele.
E agora eu estou aqui no meio de uma plantação de sisal. Essa planta aqui, para alguns, né, mostra que é verde, é uma plantação rasteira, tem esses espinhos na ponta que muitas vezes causa acidente na hora da colheita, mas é dessa fibra aqui, dessa folha, que se torna essa fibra aqui. Exatamente isso, ó. Ao passar pelo motor do sisal, essa folha, a chamada a folha do sisal, ela vira essa fibra aqui. E essa parte verde, quando ela termina de sair do motor, que é chamado os resíduos do sisal, ela se torna a silagem e também o feno para os animais se alimentarem. Então vocês podem ver que uma plantação como essa aqui pode gerar bastante renda para algumas famílias e gerar o fio de ouro, que é o valioso sisal aqui para a região do sisal. Agora a gente vai conhecer como essa folha, como essa planta daqui, que vocês podem ver, ó, isso é um perigo, gente, isso aqui é um espinho, ó, que dói mesmo, se pegar na mão aqui é uma dor danada. Mas a gente vai ver como essa folha de sisal se transforma nessa fibra através do motor de sisal, que daqui de longe a gente já ouve o barulhinho dele, ó, tá, 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 ó. Lá longe, ao longe aqui no fundo. E nós vamos conhecer agora o motor de sisal, que muita gente por aí, Brasil afora, não conhece, nunca ouviu falar, né? Mas é assim que ele transforma essa folha nessa fibra. Vamos conhecer. O temido motor de moer sisal mastiga ferozmente a palma, que se torna a fibra. Trabalhar aqui é arriscado, mas compensa pela alegria e a renda do sustento da família. O senhor trabalha há quanto tempo com motor de sisal? Desde 10 anos. Desde 10 anos de idade? É. A gente sabe que o motor de sisal é temido, né? Até pelo barulho a gente já sente um pouco de medo. E dizem também que ele costuma, às vezes a pessoa se perder, ele pega dedo, pega a mão. O senhor já teve medo alguma vez de sofrer esses acidentes? Medo sempre a gente tem, mas trabalha com cuidado para ver se evita. Sempre tendo zelo, tendo cuidado. Cuidado, é. E o que é que o senhor sente trabalhando com sisal? Como o senhor vê essa fibra hoje na sua vida? Qual a importância o sisal tem na sua vida hoje? Para mim é tudo. A importância do sisal para mim é tudo, porque aqui não tem outra coisa, é o sisal mesmo. É tanto quando o sol entra a seca que seca, a dificuldade aqui é grande. Não tem outro ganho. É só o sisal mesmo. Ele continua, mesmo no período seco, vocês continuam ainda fazendo algum trabalho, né, com ele? Até quando está limpando, a gente ainda faz. Agora quando não dá para limpar mais, aí tem que parar. Dá uma paradinha antes. É para chover, até chover. O senhor é casado, tem filhos? Sou casado. Sustenta a família através dessa prática do trabalho do sisal. Sisal, é. Para chegar até o motor, após ser colhida, a palma do sisal chega em um jegue, tradicional transporte até hoje nas plantações. Cada um tem sua função, os que colhem, os que selecionam e o que traz até o motor, como é o caso do senhor Jacinto, que tem essa função. Trabalho é botar palha, pego de segunda até sexta-feira. Aí o senhor corta e traz aqui para o motor. Corta é um rapaz. Mas o senhor só faz carregar, Eles cortam e eu carrego. Carrega, né? É, isso. E o perigo do espinho, tem medo de tomar uma espetada daquele espinho? Não, enche fura, tem vezes que fura, sai sangue, pega na veia, sai sangue, mas aí passa. Passa, né? Não tem nenhum problema. Já é. E me diz uma coisa, o que representa hoje para o senhor o sisal, esse meio de renda que o senhor tem hoje? Como o senhor se sente trabalhando com o sisal e o que ele representa hoje para o senhor? Eu sinto bem porque nós trabalhamos de hoje, não é cativo de ninguém, que trabalha em firma muito é cativo, né? A gente trabalha sexta-feira, começa segunda, quando é sexta tem um dinheirinho da gente. Ganha 200, 140, 150. Tem vezes que ganha pouco, tem vezes que ganha muito, é assim. Mas é um meio de renda que hoje é necessário na sua vida e ele faz bem, né? Faz bem, graças a Deus. E eu peço a Deus que Deus mande um bom tempo para nós não parar o serviço, que o sertão da gente é motor. Parou, até o mercado fica triste. Segundo o senhor José, ele ainda era criança quando essa plantação surgiu e vinha com seus pais ajudar na lida da colheita do sisal. Existem plantas aqui que datam de mais de 50 anos de idade e resistem fortes e produzindo. E não é só a fibra do sisal que é gerada através do seu beneficiamento. Os dejetos que derivam após a moagem da palma se tornam mucilagem e feno para a alimentação de animais de criação, como caprinos, ovinos e bovinos.
Estes dejetos derivados da moagem da palma do sisal são ricos em proteínas e muito saudável para a alimentação dos animais. Além disso, também serve como adubo para a própria plantação de sisal. Após ser colhida, grande parte da produção é levada para a fábrica da APAEB, onde são fabricados tapetes e tubos de cordas que servem como matéria-prima para artesanatos em geral feitos com sisal. Aqui também o sisal recebe cores variadas e são selecionados por tipos de fibras. São mais de 2.000 funcionários que trabalham nessa fábrica. O artesanato produzido através de cooperativa é vendido em Valente em diversas lojas e são muito procurados na região e também na capital baiana, onde existem muitas lojas com produtos derivados do sisal. O sucesso é tão grande que os tapetes de sisal da APAEB foram parar em novelas da Rede Globo, enfeitando cenários de personagens importantes como Maria do Carmo, personagem de Suzana Vieira na novela Senhora do Destino. No cenário da Mansão de Marcos, personagem do ator José Maier na novela Passione. E também os tapetes e artesanatos de sisal decoraram alguns cenários da novela Aquele Beijo. A APAEB é uma das maiores indústrias têxteis de sisal do mundo, produzindo carpetes, tapetes, capachos e fios. Além disso, a Fundação APAEB ajuda os agricultores de sisal com assessorias importantes no cultivo e manejo da plantação, além de ceder equipe multidisciplinar que atua diretamente junto às famílias de agricultores, como profissionais agrônomos, veterinários, pedagogos, biólogos e técnicos em agropecuária que dão suporte a todos os produtores em suas respectivas propriedades e plantações de sisal. O sisal, além de ser uma cadeia produtiva típica da nossa região, é o que mais vem sustentando a região ao longo das últimas décadas, né, 30 ou 40 anos que vem sustentando, e nos últimos 30 anos o sisal ganhou força com a implementação, principalmente dos trabalhos de assessoria técnica e com a indústria de tapetes e carpetes da APAEB. A Fundação APAEB hoje ela é responsável pela assistência técnica, assessoria técnica aos agricultores familiares, e muitos desses trabalham ainda com o sisal. Então, por que é importante a assistência técnica? Porque é nesse momento que as famílias recebem todo o conhecimento sobre o manejo adequado do sisal, da cultura do sisal. E esse conhecimento é importante porque existem muitas recomendações técnicas que, juntando ao saber popular, ela se consolida numa melhor produção. Ela também orienta as famílias produtoras a conquistarem políticas públicas que possam fortalecer a cultura do sisal. Inclusive, o aumento do preço do sisal é uma luta nossa, que tanto as equipes de assistência técnica quanto a intervenção da APAEB no processo de comercialização da fibra e dos produtos mais acabados, que vocês conhecem a parte da indústria de tapetes e carpetes, isso valorizou ainda mais o sisal e fez com que esse trabalho fosse uma das estratégias para, digamos assim, regular o preço do sisal e melhorar. Virginia, a gente sabe também das dificuldades do semiárido, que é a questão de chuva. O sisal tem essa dificuldade na estiagem, por exemplo, consegue se manter essa cultura, ela consegue se estabilizar ali em períodos de pouca chuva? Na verdade, o sisal é uma cultura que é adaptada ao nosso semiárido. Todavia, no período de estiagem, há uma queda de produção considerável, como há em todas as culturas em épocas de seca, principalmente em períodos de longa estiagem. Mas é importante salientar que o nosso semiárido, da nossa região, ela, graças a Deus, consegue ainda resistir, mesmo em períodos, né, de seca, com a cultura do sisal. Embora a gente tenha visto, ao longo dos últimos anos, muitos campos do sisal sendo destruídos por conta das longas estiagens. E há também uma coisa que é fundamental: a gente conseguiu nos últimos anos ter um apoio considerável dos governos para a cadeia produtiva do sisal, mas ainda não é suficiente para que a gente fortaleça essa cadeia. Então, é necessário, principalmente no nosso território,
o investimento, o maior investimento de órgãos de governo e de outras, principalmente de universidades que fazem pesquisa relacionada à área, para investir em novas formas de se fazer o manejo, principalmente porque, além do período de estiagem, nós temos também problema com a cultura cisaleira, no que se refere a uma doença chamada podridão vermelha, que ela também ataca muito a nossa região, e isso faz com que os produtores também percam muito a produtividade, a produção do sisal. Isso é uma questão que é preciso se repensar, e é preciso que as universidades tenham uma intervenção maior. Nós já tivemos o apoio aí, principalmente da UFRB, que já veio aqui no passado pesquisar e continua tentando dar essa contribuição, trazer a universidade para o campo, para descobrir de que forma podemos trabalhar melhor com a cadeia produtiva do sisal, principalmente tentando diminuir os prejuízos que essa doença, a podridão vermelha, traz para as famílias agricultoras que trabalham com o sisal.